conflitos eles só vão ser administrados se você já tiver umas regras claras, né? Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo. Um exemplo é que hoje eu criei um acordo de acionistas numa das empresas que eu sou sócio. Sim. Que eu, pela minha formação, pela minha idade, eu não poderia nem estar como um diretor da empresa. Sim. Porque eu preciso de alguém experiente, eu preciso de alguém com capacidade técnica para gerir o negócio, para que o negócio dê certo. Sim, perfeito. E muitas vezes na empresa familiar não é tratado desse jeito. A empresa familiar é tratada, não, eu vou colocar meu filho porque ele é meu filho. Ele tem competência para estar à frente daquele negócio. Preparou para ele isso, se preparou para isso. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pode Contar, hoje com um assunto fenomenal e um amigo querido, parceiro Giants, que vai ter muito para contribuir com a gente. Jonatas Milan. Ó, o pessoal até acha que é o dono do Milan, hein, cara? Mas ele é dono de muita coisa aí no interior de Santa Catarina. Jonatas, muito obrigado por ter se deslocado até aqui, né? Para entregar um conteúdo que você é um cara super bacana, tem um conhecimento enorme e a gente compartilhar um pouco aí dos desafios do seu segmento com esses empresários que nos seguem aí, que nos assistem. Eu que agradeço, Fábio, aí pela oportunidade de contar um pouquinho, né, da história aí da empresa, né, que empresa familiar. Sim. E contar um pouquinho da minha trajetória, né? Legal, com legal. todo o processo de sucessão, um pouco do segmento aí, voltado um pouquinho pro agro. Legal. E fazer parte aí do podcast aí da Silveira é uma honra grande para mim. Legal, obrigado, cara. Vamos começar situando aí o pessoal um pouquinho, né? Jonatas, da onde você é e um pouquinho da Ordem Milk, né? Para todo mundo se situar, qual que é o segmento, do que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Né? Então, a Ordem Milk é uma empresa familiar. Meu pai fundou a empresa, meu pai e minha mãe. Legal. Então, até queria mandar um abraço para eles, que isso aí. Tenho certeza que vão assistir também aí. E parabéns também, né, cara? Que empresa maravilhosa. Não, isso é... Eu falo que os fundadores da empresa, eles tiveram um sonho e batalharam muito para conseguir ter aquilo, né? Sim. Eu falo que eu já venho num processo diferente, porque já estou pegando algo rodando. Legal. E aí o desafio é manter isso, trazer toda essa essência, né, o princípio Sim. do que eles construíram e agora levar isso para frente, inovando, crescendo, porque esse que é o principal objetivo numa sucessão, né? Isso aí a gente tem um ponto em comum, né? Empresas de sucesso. São dois sucessores aqui, né? Dois famosos filhos do dono. Isso aí, filho do dono. Então é uma empresa do interior de Santa Catarina. A cidade é 13 Tilhas, uma cidade pequena, hoje com 9 mil habitantes. Olha, isso é muito legal, viu? Depois a gente estava falando nos bastidores aqui, a gente vai fazer uma reflexão sobre esse ponto e o tamanho que eles são. Sim. Né? Então, a empresa ela hoje já abrange praticamente todo o Brasil. A gente está em 6 estados do Brasil já com unidades próprias. Legal. São 16 unidades hoje em todos esses estados aí, atuando principalmente nas regiões que mais produzem leite no Brasil. Sim. Porque esse é o principal segmento nosso, né? Atender, levar soluções, equipamentos para produtores de leite. Então, desde conforto animal, processo da ordenha, a parte de cuidado com o leite dentro da fazenda, para aí sim depois seguir para um laticínio ou ser envasado dentro da fazenda mesmo. Então, o principal é isso hoje do negócio. Aí, né? A empresa hoje, em maio, completou 26 anos. Mais uma coisa em comum, cara. Nosso aniversário é em maio também, de empresa aqui. Bacana. E aí, desde o princípio foi focado no produtor de leite. Legal. Mas hoje ela diversificou um pouco, porque o agro como um todo ele é desafiador. O Brasil, já por si só, ele tem um desafio muito grande. E o agro ele tem uma oscilação muito grande na economia, né? Sim. E aí fez com que a gente diversificasse um pouquinho.
continuando no agro, mas hoje a gente atende produtores de suínos também, né? Granjas de suínos, com toda a parte de equipamento também. E além disso, com toda a estrutura de fábrica que a gente tem lá em Três Tílias mesmo, a gente acabou diversificando também para outras áreas. Então hoje a parte de refrigeração como um todo, para indústrias, a gente tem maquinários, soluções. E também indústria cervejeira, hoje a gente está um pouquinho inserido no mercado também. Legal. E algumas coisas da indústria farmacêutica. Olha. Então, com equipamentos para a indústria farmacêutica. Porém, isso eu falo assim, é bem singelo dentro da empresa, porque representa muito pouco, né, do que é todo o negócio. Então, em porcentagem... Hoje, se a gente olhar assim para a cervejaria e farmacêutica junto, ela fica na faixa de 1% do faturamento da empresa. Então, é muito pequeno comparando com o que é o foco principal, que é produtores de leite e suinocultores. Sim. Então, esse é o foco da empresa, né? É voltado mesmo para o agronegócio. Legal, legal. E tem muita tecnologia, né, cara? Porque a gente está falando de equipamento e o que você pode facilitar também ou gerar produtividade para produtores, né? Até falando um pouquinho mais de mim, eu sou engenheiro mecânico de formação. Então, já desde como eu cresci dentro do negócio. Sim. Então, a empresa tem 26 anos. Eu, em maio desse ano, completo 28. Legal, cara. Então, eu cresci dentro do negócio. Sim. A tecnologia é algo que, principalmente para o jovem, né, para a criança, quando você começa a ver isso, ela instiga muito, ela deixa aquela curiosidade, mas como é que isso funciona? Sim. E aí foi algo que me levou a fazer engenharia, e daí, claro que a família incentivou, porque fazia parte um pouco do negócio. Hoje, olhando para a nossa indústria, ela é muito mais metal mecânica mesmo. Sim. E aí juntou o útil ao agradável, porque eu comecei a gostar da engenharia mecânica. Legal. Você não desmontava carrinho, você desmontava máquina de ordenha já. De tudo um pouco. Legal, cara. Isso fez com que eu viesse já com a parte de academia. A parte técnica. A parte técnica, então agregasse um pouco mais ao negócio. Legal. E claro que assim, a empresa já tinha um patamar grande quando eu entrei para a faculdade. Sim. Então já tinha engenheiros trabalhando dentro da empresa. Legal. E aí foi quando eu comecei a entrar mais no negócio, participar um pouco mais. E a tecnologia foi algo que desde o início, meu pai, ele sempre foi muito visionário nessa questão de tecnologia, né? Então ele, há muitos anos atrás, viajava fora do país já, buscando mais tecnologia, desenvolvendo produto. Eu até falo muito para os engenheiros lá que eles têm um diploma de engenheiro. Mas que meu pai, que fundou, que sempre esteve à frente do negócio, ele é muito mais experiente do que eles quando se fala em produto, né? Então, quando fala em desenvolvimento, a gente sempre fala, é algo muito relevante, ele precisa aprovar, porque ele vai ter a visão de que se aquilo desse mercado, da prática, né? Da prática, de como vai funcionar e se é algo que vai ser bem aceito ao mercado, né? Então, hoje ele participa ainda muito nessa parte. É algo que ele gosta bastante. Ele não larga o osso, né, cara? Não. Trabalha pra caramba. O pai, nessa parte aí, ele tem que tirar o chapéu, né? Eu falo que E isso é bastante interessante, porque aí eu acredito que, falando um pouquinho, né, da história de como hoje eu, como CEO da empresa já, né, cheguei a esse ponto dentro da empresa, porque quando a gente fala de sucessão familiar não é algo fácil. Não é. E eu entrei numa área muito técnica, porque quando eu fiz a faculdade de engenharia, foi assim, algo totalmente irracional. Vou trabalhar dentro da engenharia da empresa nesse momento. Então, enquanto eu fazia a faculdade, eu estava dentro do negócio, dentro da engenharia. Então, algo muito limitado se olhar para o negócio como um todo. Como gestor, né? Como CEO, né? Assim. E aí foi o ponto que meu pai, ele nunca foi muito fã da parte burocrática do negócio. Legal. Só que caiu como uma luva, então. E caiu como uma luva, que aí eu fui para algo que talvez seria muito mais o perfil dele, porque ele já tem muito esse senso técnico, essa veia técnica
para a parte de engenharia, para a parte de desenvolvimento. Sim. E quando eu vi essa necessidade que precisava que alguém tomasse mais conta da gestão do negócio, Sim. foi quando eu, por conta própria, enquanto estava fazendo faculdade, eu lembro até hoje que eu ganhei um voucher da faculdade para comprar livro, né? Porque precisa de um monte de livro técnico e tudo mais. Em vez de eu comprar livro de engenharia, eu fui lá e comprei administração financeira, empreendedorismo. Sim. Então, fui para algo que era o que precisava para nós dois formar um conjunto. Uma dupla aí, uma perfeita. dupla de líder dentro do negócio. Legal, cara. E aí que eu saí um pouco da engenharia e fui mais para a gestão do negócio. Sim. Isso já ali, eu estava finalizando a faculdade, 2019. Foi quando eu saí definitivo da engenharia da empresa e fui mais para a parte administrativa do negócio. Legal, legal. E aí é uma história bacana e me chama a atenção de um ponto, sabe, Jonathan, das suas falas aí. Eu acho que é muito fundamental para uma sucessão, né? Que ela é muito desafiadora. Sim, né? A gente já conversou sobre isso, nós passamos aqui, né? Temos irmãos também, né? Então é uma coisa que não envolve só pai e mãe, envolve irmãos também, é algo sensível, Sim. É algo que é importante ter muito cuidado, mas ele começa com respeito, cara, que você demonstrou em todas as falas aí, principalmente pela história do seu pai, e muitas sucessões eu acho que elas vão já por água abaixo desde o início, porque mesmo tendo muita divergência, né, não existe o respeito e a gratidão e o reconhecimento pela história já conquistada, né? E que aumenta a sua responsabilidade. Fala, cara, agora esse negócio eu tenho que triplicar. Sim. Se ele fez isso sozinho, ele e minha mãe, né? Sim. Cara, a minha responsabilidade é muito maior. Eu acho que esse que é o ponto, né? Por causa que quando a gente fala de sucessão, eu falo um pouquinho pela prática, né? Sim. Porque, assim, não estudei muito a fundo, porque existem livros que vai falar um pouco sobre sucessão, existem muitas ferramentas hoje para isso, né? E recomendo que estudem, né? Isso. Não vai ter nenhuma faculdade, né? Não vai ter em faculdade, é algo que hoje eu estudo isso um pouco mais a fundo, né? Porque a gente tá nesse processo, é algo que não é um processo que de um dia para o outro você faz. Você está vivendo isso. Isso é vivido por anos, né? É algo que e que nem você falou, né? É algo delicado, porque a gente sempre fala, tem que separar o profissional do familiar, tem que separar, mas é impossível separar totalmente. É algo que na prática é impossível se separar totalmente, porque tá interligado. Então são coisas que, como você citou, tem irmãos também junto. Eu tenho uma irmã, ela até é mais velha que eu, mas é algo que assim a gente tem um jogo muito transparente e muito aberto, né? Isso eu acho que é um ponto principal quando a gente fala de sucessão familiar. Os assuntos são delicados, mas tem que ser tratados. Tem que ser tratados. Esse que é o ponto, né? Não dá para jogar para debaixo do tapete, né? Porque se a gente for olhar, né, um pouco aí falando a Silveira que tem essa expertise, quando a gente fala em sucessão familiar, eu vejo que é muito criticado, principalmente quando acontece uma fatalidade dentro da família. E aí, os herdeiros torraram tudo o negócio depois que quem criou o patrimônio se foi. Mas se a sucessão não é bem feita, não é porque ele quis. É por uma questão tributária, muitas vezes. Porque se não está estruturado isso, só o imposto que precisa pagar... Você está sem fluxo de caixa, pronto. Não tem como manter o negócio. Então, por isso que quando a gente fala de sucessão familiar, é muito importante quem tem que fazer um processo de sucessão, mesmo seja somente um patrimônio, um negócio que está rodando, imóveis, tem que ser tratado, planejado, criado uma estratégia para que um processo seja construído, né, cara? Desenhado, né? Desenhado, porque se acontecer de uma hora para outra, a chance disso dar alta. errado é muito alta. Eu queria ter essa estatística aí para depois botar aqui na telinha, pessoal, mas é grande, cara. A chance é grande de dar problema. É gigante. A gente que está nesse processo, aí a gente começa a olhar e você fala assim, o simples fato de você transferir cotas da empresa para um filho, o imposto que você precisa pagar, você já vê que, assim, se não tem fluxo de caixa, não consegue fazer. Exatamente. Esse é o ponto.
Então... E não, eu acho que, cara, pontos essenciais que você falou, e tem uma coisa que a gente tava falando nos bastidores aqui, que eu acho que vale a pena a gente comentar, e você deixou muito claro agora, esse preparo, né? Não só de estudo, de livros, mas daquilo que também pra gente é muito valioso, como a gente está num grupo, né? Nós somos sócios lá do Marcos Marques no Grupo Acelerador, né? Estamos ali com 800 empresários nos encontros Giants, e essa troca até ontem a gente estava em algumas palestras que falou muito de inteligência coletiva. Isso. Né? E você está nesse ambiente para se preparar também, né? Então, a gente falou um pouquinho, eu acho que é legal, não só esses ambientes, mas como um próprio conhecer sobre governança, processo, gestão de cultura e de pessoas. Colocando tudo isso aí, fala um pouquinho sobre isso. E assim, o que você vem se preparando desses pontos aí que você está conhecendo e que você está colocando em prática realmente para que você tenha um processo sucessório, né, que nem você falou, que levam anos, Sim. de forma mais segura, mais clara, mais transparente. O que vem fazendo aí na prática? Aí eu acho que são vários pontos que precisa trazer, porque até citar, né, algumas pessoas aqui que para mim viraram referência nessa questão, né? O próprio Rodolfo Oliveira, que está ali no Giants com a gente, o Sim. Lucas, hoje CEO da XR Advisor, né? Os dois assim foram fenomenais. Experientes, muito experientes. Então ali eles já para isso são referência que se alguém me pedir, você indica alguém, eles... Rodolfo falou que pode gerar o boleto, viu? Não, mas é muita dica importante. É muita dica uma visão, importante. Né? Sim. Cara, eles também vivem isso. E até algo que eu quero trazer, o que numa palestra o Rodolfo falou, né? Quando a gente fala de sucessão familiar, o pai ele sempre vai querer que os filhos fiquem no negócio, né? Sim. E aí vem um grande erro dos pais, né? Porque nem sempre o filho quer o negócio. E aí vem o ponto, quando você tem um negócio criado e você não tem governança nele ainda, você colocar o filho dentro do negócio, a chance de o negócio não dar certo é muito grande. Imagina um que não quer ainda, né? Porque esse é o ponto, porque assim, eu falo porque eu sou apaixonado por tudo que meus pais já criaram, né? Então, assim, eu vi o desafio que foi para eles do nada começar o negócio e ir aonde eles chegaram. Então, o reconhecimento é muito grande e criou em mim a vontade de continuar, esse amor, de seguir, essa paixão. Esse amor pelo negócio. Mas aí vem o ponto, né? O amor, ele também ele tem aquele limite. Tudo porque, demais assim, porque falar, a gente em nenhum momento, quando começou o negócio, meus pais não pensaram que ia precisar estruturar para a sucessão em tão pouco tempo, porque hoje com 26 anos, a gente está aí ultrapassando já na Ordemilk, que é a empresa principal, são mais de 300 pessoas hoje já. Cara, então. E aí, além disso, hoje a gente já está com mais 2 empresas dentro do grupo. Sim. Que foi adquiridas com sócios. Então, são empresas já, quando a gente fala de ter sócios, já começa a governança a entrar mais em ação, com acordos de acionistas. Então, são vários pontos que precisa começar a entender um pouco mais. Quando a gente fala em gestão empresarial e governança empresarial, é um assunto bastante complexo. Sim. Mas acaba que, assim, se você ir a fundo, pontos pequenos podem ser feitos desde o começo da empresa. O foco não é esse, como a gente aprende muito no acelerador, né? Sim, sim. A empresa ela tem as fases dela. Sim. E é só na terceira fase que você vai começar a tratar disso. Sim. Mas é uma fase muito importante para que o negócio ele perdure por muito tempo. Com segurança, né, segurança, cara? Acho que vai te dar segurança para os próximos passos. Porque, assim, eu falo um pouquinho da minha experiência própria do negócio. Quando eu comecei a entrar na gestão do negócio, que você começa a ter conflitos, porque é impossível você falar que dentro de uma família não tem um conflito. Não, impossível. E quando a família ainda tem um negócio, então isso é exponencial, porque você tem conflitos dentro da empresa, que qualquer empresa também vai ter, mas é a questão de saber administrar os conflitos, né?
Sim. E o ponto vem que nós precisamos já ir estruturando isso para que os conflitos sejam administrados. Perfeito. E conflitos eles só vão ser administrados se você já tiver umas regras claras, né? Ah, quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo. Um exemplo é que hoje eu criei um acordo de acionistas numa das empresas que eu sou sócio. Sim. Que eu, pela minha formação, pela minha idade, eu não poderia nem estar como um diretor da empresa. Sim. Porque eu preciso de alguém experiente, eu preciso de alguém com capacidade técnica para gerir o negócio, para que o negócio dê certo. Sim, perfeito. E muitas vezes na empresa familiar não é tratado desse jeito. A empresa familiar é tratada, não, eu vou colocar meu filho porque ele é meu filho. Ele tem competência para estar à frente daquele negócio? Preparou para isso, ele se preparou para isso? Então foi algo que o Rodolfo falou numa palestra dele, que a forma mais honrosa de você querer que teu filho toque o teu negócio é você, quando ele entrar para a vida profissional, você não tacar ele dentro do negócio. Prepará-lo primeiro. Preparar ele, fazer com que ele, quando for entrar no negócio, venha de baixo para entender o que a empresa faz do começo ao fim, de fato. Porque a chance de sucesso ela é muito maior. Muito maior, cara. E sabe uma coisa que você falou que eu achei assim, que é fundamental e poderia puxar assim, como eu aqui, né? Tenho um amor enorme pelo negócio da minha família. Dou todo o meu sangue aqui e a gente acabou criando esse amor, né? Mas ele vem talvez de alguns comportamentos dos nossos pais em detrimento disso, né? Então, assim, sei lá, eu falo muito, quer preparar o seu filho para uma sucessão, comece assim, não reclamando muito da empresa, não sendo ausente, porque você já está preparando um sucessor ali com 3, 4, 5, 7 anos de idade, que é o momento onde a criança está formando a personalidade, que ela também não perdeu o pai para a empresa, né? Então é um equilíbrio muito importante, né, cara? Isso é algo que eu falo... lá na raiz mesmo da sucessão, né? Você mexeu em algo que, assim, eu vivo um pouco isso, né? Sim. A minha filha tem 3 anos, a Sara, até mandar um beijo, um abraço para minha esposa, minha filha, que fazem parte de toda a trajetória, né? Sim. Eu sempre falo, é um dos pilares mais importantes aí, porque é onde a gente... muitas vezes relaxa e a sustentação, né, do nosso dia a dia. É isso aí. E é algo que já faz... Logo que ela começou a falar, né? Como eu viajo bastante, direto em função do trabalho e tudo mais, sempre foi conversado com a minha filha desde pequeno. O pai está saindo trabalhar, está saindo viajar, porque ele está indo lá para realizar os sonhos, para ajudar as pessoas. Hoje, ela, assim, é engraçado até. O orgulho que ela tem de falar que o pai está indo ajudar as pessoas, está indo realizar os sonhos. E que é por isso que ele trabalha. Sim. Então, e ela tem 3 anos, né? Que legal. Então você vê, assim, que ela já... Um preparo da sucessão aí. Entendeu? Já é um preparo. Não que ela precise, né? Assim, mas ela pelo menos vai ter o carinho, o amor. Pelo que foi construído, né? Então, legado, é o que você falou no começo, que é algo que eu tenho que ter hoje, que é o respeito por tudo que já foi construído até agora, né? Então e você tá, né, João? Por exemplo, segunda e terça a gente estava no encontro lá dos empresários, do Giants. Aí você, tirou a quarta para vir aqui até Campinas para gravar com a gente. Você vai ter na parte da tarde aí um encontro com vendedores, né? Então, cara, você chega em casa cansado, exausto e não dá, né? Você tem que tirar a força. E aí vem o ponto, né? Hoje se fala muito em ter o equilíbrio em todas as partes da empresa, né? E até que nem você citou do encontro, foi muito bacana que um dos palestrantes falou sobre o equilíbrio. Sim. Cara, hoje está muito naquela... que tem que ter aquele equilíbrio certinho. O equilíbrio exato não tem como ter, porque há momentos para cada etapa da vida, né? Eu falo que hoje, por causa de sucessão familiar, do crescimento que a gente está tendo com a empresa, a expansão, tudo isso faz com que... Está exigindo um desequilíbrio. Exige um desequilíbrio, por causa que acaba que eu...
dobra o horário, mais tempo. Mas você tem que, de alguma forma, buscar compensar essa falta, né, nesse momento de outra forma, né? Então eu acho que a gente precisa saber dosar isso, equilibrar esses pratos, né? Porque não é algo fácil. Mas isso é o dia a dia dos empresários, né? O que a gente não pode fazer é achar que isso é normal. Negligência, ou achar que é né? Exatamente. E aí vem o ponto, né? Quando a gente fala disso, é algo de liderança, né? Porque quando a gente fala em liderança, o líder, ele muitas vezes ele tem que voltar um pouco para trás, ir lá para o operacional e trazer alguém de lá para que aquela pessoa comece a liderar a equipe, né? Exatamente. E isso, eu falo que hoje é um desafio grande, porque com a quantidade de pessoas que a gente tem... Pelo tamanho, né? Aí, pela distância também do nosso negócio, porque hoje a gente... o território brasileiro é grande, é imenso. Grande, né? E aí a gente precisa trabalhar um pouquinho mais em como criar esses líderes, como tornar eles pessoas que vão estar junto com você para ajudar a realizar esses sonhos, seguir aquele objetivo da empresa, né? Que aí vem o ponto quando a gente fala de cultura, né? No acelerador a gente aprende muito sobre cultura, a gente fala muito sobre isso, né? Mas que a cultura, ela começa no dia que abre o CNPJ, né? Exatamente. Então, já com aquela visão do que a gente quer fazer, do que qual é o objetivo principal da empresa, né? Então, hoje a gente sempre fala, o nosso cliente, produtor de leite, a gente fala que ele não é um cliente, porque se fosse um cliente eu vendia para ele e no outro dia eu podia ir atrás simplesmente de outro e aquele, ok, né? A gente fala que é quando a gente vende um equipamento, a gente está fazendo um casamento. E casamento você tem que regar, você tem que cuidar, tem tudo isso que faz parte da jornada do cliente fornecedor, né? Então, quando a gente fala aí de sucesso do cliente, né? Então, isso é fundamental para qualquer negócio. E você vê como a sua função principal acabou sendo, né? Como os grandes líderes aí, né? Formador de outros líderes. De outros líderes. Entendeu? Porque senão você tem um limite de crescimento, isso né? Isso aí. Então, aí vem o ponto que, assim, quando a gente fala... Voltando um pouquinho da sucessão familiar, não é algo tão simples, porque primeiro você tem que preparar teu filho como uma pessoa. Uma pessoa que vai estar preparada emocionalmente, que vai estar preparada intelectualmente para estar à frente do negócio. Hoje eu falo, se eu não fizesse engenharia e pensando um pouco mais para o negócio, eu gostaria de fazer medicina veterinária, porque tipo, acaba que eu sou apaixonado por bicho também, né? Por animal. Então... Hoje, quando fala vaca de leite e coisa, se você olhar, eu tenho alguma coisa de vaca em tudo que eu tenho, tem alguma coisa. Você chega na minha sala... E é um negócio que eu conheço, que eu vivo isso no dia a dia, né? Mas gosto disso. Então você começa a gostar do que você faz, né? E aí vem o ponto ideal para quando a gente fala de trabalho, que é gostar do que a gente faz, né? Então eu falo que assim, muitas vezes a gente pensa, o trabalho ele é maçante, ele é cansativo, ele é... Mas quando você pega gosto e aí é aquela questão de disciplina. Hoje eu não preciso mais sofrer de tocar o despertador para acordar cedo para ir trabalhar. Não, é algo que... Vai com gosto. Com gosto, né? Eu falo, nem precisa mais do despertador, né, para isso, quando você cria a rotina. Eu sou um sucessor também aí, né? E eu percebo assim, o pessoal fala, Fábio, você é apaixonado, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo, né? Eu sou apaixonado por contabilidade. Cara, eu sou muito mais apaixonado pelo impacto que ela causa nas empresas que geram empregos e, né, que é o motor do Brasil. É um negócio mais macro, né? Então, assim, você é apaixonado pelo equipamento, né? Não é isso. Né? E esse eu acho que é um ponto que, assim, desde que eu fiz o acelerador empresarial, mexeu bastante comigo, porque voltando um pouco para a sucessão, eu tive um desafio muito grande que, assim, você vai ter frustração no processo. E eu tive algumas frustrações que, assim, me abalaram bastante de, eu vou mesmo peitar um negócio aqui e fazer acontecer. Porque, como eu falei de cultura, existia uma cultura ali. E algumas coisas, eu tinha uma visão diferente sobre aquela cultura. Então você começa que a cultura ela não é enraizada e que ela não vai mudar.
Sim. Tipo, quando uma árvore cresce, ela vai mudando conforme passa o tempo, né? E a cultura também, né? E a cultura também, porque assim, o mercado está inovando. Sim. As pessoas, as gerações estão mudando. Sim. Então a gente precisa ajustar, né? isso. Sim. E aí foi o ponto que assim, esse ajuste de cultura, esse ajuste do processo, né, da sucessão também, foi algo que mexeu um pouco comigo é isso mesmo que eu vou ficar aqui no negócio, fazer tudo igualzinho como meu pai fez. E aí eu falo até que ele foi muito aberto nessa parte, né, porque confiou sempre no que no meu objetivo, como em eu você, fazia. Né? E aí, isso assim, acaba que ele até largou demais, eu falo. Sim. Às vezes eu falo para ele, você até soltou muito na minha mão, porque talvez eu não estava totalmente preparado para aquilo e eu estava decidindo já. Sim. Então, sempre como o meu perfil é mais analisador, Sim. eu sempre ia lá e fazia com muita cautela, né? Com todo muito o processo. critério, com muita análise. Analisava muito, às vezes até demais, que daí aí vem o ponto do líder, né? Sim, o líder tem que ser um pouquinho mais... Tem que assumir a decisão. Tem que assumir a decisão e tem que ser rápido, né? Sim. E até é algo que meu pai me cobrou muito, né? Por causa que às vezes demorava para tomar uma decisão e ele, não, tem que decidir, tem que fazer e tal. Daí eu falava, peraí, eu não tenho a experiência que você tem, né? Sim. Que aí vem o ponto. Como é que você ganha experiência? É com o tempo? Sim. Então não adianta... Nada como quilômetro rodado. Não, né? nada como quilômetro rodado, é isso aí. Então, foi algo que, assim, o desafio é muito grande, por eu ainda ser novo, né, tá à frente do negócio, mas que a jornada é muito interessante. Sim, cara, é muito construtivo, é muito valiosa, né, cara? Essa experiência que a gente adquire também com a sucessão. O que você falou também que me pegou bastante nesse finalzinho aí e que é muito similar com a minha, meu pai largou muito, ele deu muito espaço no começo também. E se você refletir de forma inconsequente, né? Assim, inconsequente. Inconsequente mesmo. É a natureza deles, mas assim, é uma natureza que facilita o sucessor. Não, facilita bastante, porque aí vem o ponto, quando o pai represa muito, aí é difícil para o sucessor. Sim. E aí... Não, aí se o cara tem potencial, ele cai fora. Sim. E foi algo que, voltando ali pro ponto, com todo esse processo aí, eu via o sucesso que os clientes nossos estavam tendo, a evolução deles, a evolução do negócio. Aí eu entrei e fui fazer o acelerador empresarial, né? E ali para mim foi um ponto assim que, tem como eu vou falar assim... Mexer nisso aí. Por causa que eu precisava me desenvolver muito rápido. Sim. Para a questão de estar à frente do negócio, como líder... Precisa ter a parte técnica do negócio, então entender um pouquinho mais, falando um pouco de contabilidade, entender a fundo um DRE, saber olhar sobre como é que está a liquidez da empresa, como é que está aquilo, para saber gerir o negócio. Sendo que a minha formação era engenharia mecânica, eu tinha estudado algumas coisas de administração financeira, de empreendedorismo e tal, mas assim, não era algo tão a fundo e tão prático, né? Porque eu fui por conta própria aprender isso, então não tive uma experiência ou até mesmo E aí no acelerador assim deu um salto muito grande para mim de que em 3 dias... É um MBA em 3 dias. Em 3 dias eu já... Opa, peraí, tem como... A gente dá, como é que até... Tem como fazer, né? Dá pra fazer. Em muito menos tempo, né? É. E aí que eu consegui, assim, dar um salto bastante grande na liderança. Porque além de eu conseguir trazer muito conhecimento para mim, né, como líder, eu trouxe para toda a empresa. Sim. Por causa que dentro do tamanho da empresa, eu sozinho não ia fazer nada. Não, Então, o primeiro passo foi trazer meu pai para o acelerador também. Aí trouxe mais uma pessoa de frente da empresa, ali, um gestor. E aí, com isso a gente foi trazendo mais pessoas, né, fazer mais conhecimento, mais metodologia. E isso foi assim um divisor de águas muito grande para nós na empresa como um todo, porque a gente saiu um pouquinho daquela falar assim até a mesmice do negócio, né, que tudo é difícil, reclamar bastante. Sim, sim. E aí começou a mudança, porque a gente via o que a gente fazia no mercado, mas a gente não sabia usar aquilo como uma motivação. Sim. Então era assim uma cultura que estava abafada no cantinho, estava escondida ali, quieta.
E aí a gente começou a trazer isso e aflorar isso um pouco mais na equipe. Sim. Porque assim, hoje a gente aí com 26 anos de mercado, sendo um líder de mercado, hoje nossos maiores concorrentes são multinacionais que estão aí há 80 anos dentro do ramo, né? Então a gente, como brasileiro, eu sempre falo, a gente aprendeu muito com o americano, com o europeu como fazer. Eu falo que nós, como brasileiro, a gente tem que criar o nosso método de fazer as coisas. Pegar o que eles já fizeram de bom e melhorar, mas para nossa realidade. Perfeito. E aí vem o ponto do que a gente fez hoje dentro do segmento, né? Até que eu comentei um dado importante, né? A gente está lá no meio oeste de Santa Catarina. Hoje a gente tem 6 unidades dentro do estado. Sim. E o estado de Santa Catarina é o 5º maior produtor de leite do Brasil. Então não é o maior produtor e assim, tá ali no top 5, mas não é... Porém, o sul do Brasil como um todo, ele representa mais de 1/3 da produção de leite do Brasil. Sim. E o estado de Santa Catarina é o estado que mais produz leite por metro quadrado. Olha. Então, para nós, isso... A gente fez parte de todo esse processo, porque quando meu pai iniciou na produção de leite, ele até começou a trabalhar, fazendo estágio no laticínio, e dali que ele começou a trabalhar mesmo no mercado do leite. Sim. E começando a empresa, a gente conseguiu transformar muito o mercado, participar dessa transformação do mercado e poder levar isso para todo o Brasil. Não, mas perfeito, cara. A gente sempre fala, a gente precisa aprender com a cultura dos outros também. Muito. Porque cada estado que a gente expandia, a cultura era diferente. A gente tinha que se adaptar àquilo. Sim. E daquilo trazer um pouco da nossa cultura para melhorar aquilo. Sim. Que aí vem um pouquinho do ponto, né? O que a gente está fazendo para nossa nação como empresário. Sim. Que é o que um pouco da missão do Grupo Acelerador, né? Sim. Que por isso que a gente acredita tanto no Grupo Acelerador, que está lá como um dos acionistas do grupo. Porque a gente também tem essa sede de fazer acontecer, acelerar mesmo, né? E acelerar e ver que a gente está tendo um sucesso e está conseguindo expandir. A gente está conseguindo trazer 300 famílias que fazem parte do nosso negócio. O impacto é muito significativo, cara. E que, além delas, tem todos os fornecedores nossos. Sim, os indiretos ali. Indiretos. E com isso ainda, quando a gente fala do nosso cliente, então o impacto é exponencial, né? Porque cada cliente que a gente consegue impactar em levar uma solução e com aquela solução a gente conseguir fazer com que ele tenha mais sucesso... Produza mais, tenha mais eficiência, que tenha um parceiro que vá seguir toda essa vida da fazenda aí na produção, né? Eu falo que hoje um dos desafios muito grandes é a sucessão familiar dentro de fazendas. De fazenda, né? Porque em muitas regiões, no próprio estado de Santa Catarina, é um lugar que a maioria das propriedades de produtores de leite é familiar. Então a sucessão é o maior desafio que tem hoje também. Sim. E aí vem o ponto que assim, a gente hoje tem aquela vontade de poder contribuir cada vez mais, porque com essa contribuição, quando a gente está ali servindo, fazendo algo mais para o mercado, algo mais para esse empresário, que não deixa de ser um empresário, produtor de leite, a gente consegue tanto fortalecer o nosso negócio, quanto o impacto como um todo no produtor ali, no produtor e na sucessão dele no também. estado, na nação, aí ela é gigante, né? Sim. O Brasil até hoje, né, ele não produz leite suficiente para toda a demanda que tem, né? Olha, ele importa ainda leite. E ele importa leite, né? E isso é algo que para exportar leite a gente não é competitivo, porque falta eficiência. Sim. Então assim, o mercado ele tem um potencial muito grande no Brasil, só que hoje o que acontece é que assim, ele muitas vezes é difamado, né? Sim. Porque o agro como um todo, sustentabilidade, não sei o quê. O agro é o que mais é sustentável hoje. O que mais e o Brasil cuidado, ele é uma das referências de sustentabilidade na produção agropecuária como um todo, né? Legal, cara. Então hoje é algo assim que nós nos preocupamos muito com isso, né? Sim. E porque eu falo, eu hoje estou à frente do negócio para que as futuras gerações possam olhar para aquilo e ver que aquilo impactou toda uma nação, todo um segmento,
e que aquilo gerou algo, criou um legado, né? Sim, então, sim. meus pais começaram um legado que a minha função é poder levar ele para frente. Não precisa ter fim, né? Não precisa ter fim, né? Então, pode ser outras gerações, novos sócios. E é algo que, assim, o que eu vejo que todo empresário tem que ter muito claro é não exija que tenha que ficar dentro da família exclusivamente, porque a gente está no processo agora, falando em governança de novo, que começa conselho. Sim. E assim, muitas vezes a família ela é importante para isso, porque ela vai trazer a essência do que é a família e como surgiu o negócio, porque vem disso. Para não perder isso. Porém, muitas vezes a parte técnica precisa de profissionais para aquilo e que nem sempre vai estar dentro da família. Então, não, tem empresas centenárias, né, Jonathan, que morreram, cara. Sim. Eu acho que por não ter essa maturidade de de expansão. Né? Então, assim, não nasceu assim, vai ser assim, vai morrer assim. Não é assim, né? Tem que ter uma adaptação de gestão, o mercado vai evoluindo, né? As empresas têm que ir evoluindo. Então, eu acho que isso que é... Quando a gente fala de tá ali dentro do Giants, tá num mastermind aí, a gente vê que cada evolução de cada indivíduo ali, quando você citou os 800 empresários, sim, a evolução de um ali, muitas vezes, ela serve de lição para a evolução de todos os outros 800. Né? Cara, a mentalidade de expansão, ela na verdade também é do seu pai, né? Independentemente da gente estar no programa agora, seu pai também participa lá, sempre tá lá, mas, cara... Assim, olha que mentalidade, porque eu falo assim, a mentalidade de vocês é tão diferenciada, eu acho que isso merece ser compartilhado, né? Por isso que, né, na hora eu pensei, pô, Jonathan vai levar muita coisa bacana pra gente, porque tem essa história de sucessão, tem uma história também que é brilhante, porque, né, a gente não falou ainda muito em números específicos aqui, mas são 300 colaboradores, 16 unidades, e o cara tá a origem, né, no município de 9 mil habitantes, cara. Entendeu? Assim, então, como a mentalidade não tem limite, né? Quem tem limite é o município. Né? Assim, então, eu acho muito interessante, como exemplo mesmo, que muitas vezes estão empresas aqui na nossa região de Campinas, estava até falando, região de Campinas eu sinto um pouco travada, apesar de ter empresas mega, né? Mas o pequeno e o microempresário, ele é ainda mais bairrista do que o pessoal que está lá em 13 Tilhas, entendeu? Sendo referência nacional numa cidade com 9 mil habitantes. Você poderia debruçar lá e falar assim, aqui não tem mão de obra, mas nem habitante tem, assim, em quantidade, né? Assim... E é algo que a gente fala, hoje um desafio gigante para nós é mão de obra. Porque imagine assim, hoje lá na nossa unidade em 13 Tilhas, hoje passa de 160 pessoas que trabalham lá com a gente. Porém, a gente é a terceira maior empresa da cidade. Sim. Então, possuem duas empresas que são muito maior que nós, que demandam muito mais gente para a operação, até ela é mais concentrada na cidade do que a nossa operação mesmo. Mas é que nem você falou, né? Nenhuma dessas empresas viu o limite dentro do município, né? Eu tenho que ser o tamanho 13 Tilhas, então, né? Como se tivesse essa regra. Não existe essa regra. E é algo que eu falo que isso... A gente tem um orgulho de 13 Tilhas por causa que todos esses empresários ali da região sempre foram bastante unidos. Isso fez com que hoje a cidade assim, ela virou uma referência para essa questão. Hoje... Eu vou citar algumas empresas aqui, tipo o Laticínios Tirol, que é uma empresa já que tem 52 anos. Sim. Acredito que passa aí longe dos 1.500 colaboradores hoje na empresa. É claro que eles têm mais unidades além de 13 Tilhas, né? Mas é um laticínio muito forte para o Brasil aí. Sim. A Baterias Pioneiro, que hoje é uma empresa gigante também, é referência na produção de baterias de automóveis. Eles já virou um grupo também, então quando a gente fala de bateria também tem a questão do chumbo e tudo. Hoje eles têm a reciclagem do chumbo, a reciclagem do plástico da bateria. Legal, cara. Eles têm fabricação de escapamento para veículo também, em todo o grupo. Além disso, eles adquiriram há anos atrás aí uma empresa da cidade que produzia alimentos. Olha que pepinos legal. Em conserva. Sim. E assim, é uma referência hoje também. Então, assim, a cidade é muito próspera. E aí vem o ponto. Eu acho que quando a gente fala assim,
não somente do indivíduo, mas o coletivo, quando o coletivo trabalha em conjunto, né? Que foi algo que até a gente ouviu muito, né? Nesses últimos 2 dias, né? A força da inteligência coletiva e o trabalho coletivo. Que você começa a ver o quanto o coletivo ele pode fazer quando ele está seguindo o mesmo propósito, né? Eu acho que é um dos efeitos aqui do podcast, cara. Eu acho que, assim, de certa forma, ser um porta-voz de uma conversa entre empresários. Porque assim, o poder contribuir às histórias, isso até é algo que eu vou novamente citar o Rodolfo, porque tem muita bagagem, tem muito conhecimento. Passa isso pra gente ali nos bate-papos, né? Ele falou, né? Tem muito aquele ditado lá, aprenda com os erros, né? Tipo, erre, aprenda, vai lá e acerta. Sim. O Rodolfo, ele falou, não, eu não gosto de aprender com erro. Eu gosto de aprender com o erro dos outros e não errar. Sim. E aí a gente aprende acertando, né? Agora então, acertei. Assim, então, poder contribuir para que outros não errem o que a gente errou, eu acho que é muito importante. Sim. E nós também poder ter essa troca mútua, né? Sim. Porque o poder contribuir para que todos cresçam, prosperem, eu acho que isso não tem um preço, cara, não tem valor. Quem faz isso como a gente tem ali, essa mentalidade, estamos lá para isso, quem entrega, cara, recebe em dobro, né? Recebe em dobro, é isso aí. É impressionante, fala, cara, vai lá e se doa, não fica esperando nada não. Como cristão, meus pais, eles sempre falaram, né, desde criança, o pai sempre falava, Deus tem mais para dar do que para tirar, né? Então, quanto mais você se doar, mais você vai receber. Exatamente. E esse é o ponto, né? Então, hoje a gente acaba se doando bastante por um negócio, né? Por todo esse conjunto aí. Mas eu acredito que quando a gente se doa um pouquinho e que o coletivo entende que cada um tem que se doar um pouquinho para que todos, em forma coletiva, prosperem, né? Assim, não tem outro resultado a não ser o esperado, né? Perfeito. E uma outra coisa, cara, que vê a força de vocês, né? Assim como família, e você citou, né? A gente tem que se preparar tecnicamente, tem que se preparar emocionalmente e tem que ter uma fortaleza espiritual também gigante, né? Porque como você falou, e eu acredito muito, né? Nossos planos são esses, né? Mas os planos de Deus para todas as famílias é muito maior do que a gente espera. Então não pode, né, se limitar a 13 tilhas ou, né, assim... eu falo, a gente hoje, como brasileiro, né? Não um pouco criticando a cultura nossa, né? Por causa que nós mesmos não sabemos ajustar a nossa cultura, né? Então, como brasileiro, a maioria dos brasileiros não sabe ajustar essa cultura. Sim. Porque simplesmente a gente aceita o que é imposto. E aí vem o ponto de você se posicionar e querer fazer a diferença, né? Então... lutar contra, né? Como eu falo, depois que eu, assim... sofri um pouquinho dentro do negócio, eu também me posicionei e falei, não, eu só vou tocar e continuar aqui se algumas mudanças que eu preciso que aconteçam, na minha visão, que né? estão na minha visão, aconteçam. Então aí veio o ponto. Nós lá na empresa, agora que está nesse processo de governança, mais negócios, uma das coisas o conselho até hoje tem um certo... assim, uma rejeição ao conselho, um pouco, porque é algo, assim, depois que você começa a ver o quanto positivo ele você começa a aceitar um pouco mais. Antes disso ele é burocrático demais, né? Antes disso ele é burocrático, ele é chato. É processo, pra que isso, né? Vamos pular. Você fica lá, senta, como é que fala? Perde um tempo sentado na sala de reunião, conversando, falando sobre o negócio. Só que depois que você começa a ver o alinhamento de visão, o alinhamento de cultura, o alinhamento... Eu falo que para nós, assim, é muito recente, até a nossa estruturação do conselho dentro do negócio. Mas o que está gerando de impacto para nós lá, assim, é fenomenal. Isso que ainda... até eu tenho uma certa rejeição a ele. Lógico, então, sim. A gente precisa ter a maturidade que alguns processos eles precisam acontecer e algumas etapas elas vão... Um resumão do conselho, cara, são processos, né? E tarefas para colocar os combinados ali em ordem. Os combinados em ordem e o alinhamento, né? Porque quando a gente fala de um negócio, ele não vive sem um propósito, sem uma missão, né? Sim, sim. Então, isso é algo que com o passar do tempo verificar se está tudo alinhado, né? E tem que verificar e tem que acompanhar
ir seguindo, né? E evoluindo. Então isso eu acho que é um conjunto de todo esse nosso bate-papo aí, né? Eu acredito que nós hoje como empresários a gente tem uma missão muito importante, né? De poder levar um pouquinho da nossa bagagem para toda a nossa, assim, desde cadeia, os nossos colaboradores, assim, né? A cadeia que a gente está inserida, a parceiros, né? Sim. Aqui tá junto com a Silveira, né? Mesmo falando assim, não sendo um cliente da Silveira, sim, né? Sim. Podendo contribuir um pouquinho, né? A Silveira, hoje eu considero muito, né? Uma referência. Então, sempre que alguém me pedir uma contabilidade lá, não tem como dizer que legal. Não, porque eu vejo a evolução da Silveira, né? Então, eu falo, o mercado ele tá aí para todo mundo, né? Lógico. O que a gente tem que saber é qual é o posicionamento que a gente quer e solucionar os problemas dos clientes. Né? Exatamente, então, cara. Eu acho que essa força de visão, de missão e de valores, né, que a gente vê muito ali, e aí você vai conectando com coisas bonitas que você ouve de empresários como você, que, você já está olhando o impacto que você está fazendo na sucessão do produtor rural. Sim. Né? Então, assim, porque de repente você está levando algo que a gente fala bastante, puramente isso, é muita tecnologia, muita experiência para melhorar aquele processo que talvez faça com que um filho de um produtor continue. Algo até interessante. Que estimule ele a continuar. Quando a gente fala a produção de leite, ela é maçante. Porque sim. A gente, vaca de leite produz leite 365 dias no ano. E não sim. Tem Natal, não tem Ano Novo, não tem domingo. Sim. E os horários regradinho, né? Falando um pouco de tecnologia, hoje assim, a gente já está num mundo que mudou muito a parte de tecnologia. E na produção de leite, então, é algo extraordinário, porque a gente já fala hoje de robô de ordenha, né, que faz o processo da ordenha automatizado, 100% automatizado. Legal. A gente já tem integração com inteligência artificial para algumas decisões para ser tomada dentro da propriedade, para auxiliar legal. Nessas decisões. Com dados, né? Com dados, com informação, sim. Com gestão, né? E isso eu vejo que fez com que a geração mais nova aceitasse um pouco mais esse trabalho maçante que é o talho, né? Porque criou assim aquela vontade de ver aquilo acontecer, de ver um robô funcionar e também tirou um pouco essa dependência da pessoa ali, né? E aí vem o ponto, né? Mesmo assim, a gente vê que no Brasil, a gente precisa ver que não tem nada que deva ser mais valorizado que o trabalho. Sim. O trabalho como um todo, porque mesmo assim precisa de uma pessoa lá, mesmo assim precisa sim. Que alguém trate uma vaca, que cuide daquele ambiente, que tenha a gestão daquele negócio. Então, falando um pouco de tecnologia, a minha visão disso é que a tecnologia vai ser um facilitador para nós. Legal. Mas as pessoas, elas nunca vão ser substituídas. Sim, sim. Então, hoje... Vão ter que expandir a mente, vão ter que expandir, aprender coisas novas. Tem muito hater que fala, os robôs vão vir para substituir o humano. Não vão. Sim. Esse que é o ponto. Não vão substituir o humano. Porque o robô não tem emoção, o robô... Sim. Falar assim, quando a gente fala em venda, a venda tem muita emoção na venda. Sim, então, sim. São coisas que precisam de pessoas. Sim. Então, hoje, a tecnologia vai facilitar muito, ajudar muito, principalmente a manter alguns segmentos de pé, porque a gente depende de todos os segmentos. Sim. Então, se a gente não tiver, desde a produção de grão, a produção de leite, de queijo, de carne suína, de carne bovina, de carne do frango, né? Sim. A gente não come. Sim. Então, eu sou alguém que sou apaixonado pelo agro como sim. um todo, né? Mas que eu vejo que assim, a gente tem essa expansão de mentalidade, ela tem que ser fundamental. Juntando um pouquinho, né, com tudo que a gente conversou aqui, eu quero citar o Lucas Costa, aí uma frase que ele falou, né? Que a paixão pelo futuro tem que superar o orgulho pelo passado, né? Perfeito, cara. Então, linda frase. É fantástico. Assim, quando a gente começa a refletir um pouquinho sobre isso, né? A gente precisa respeitar o passado, a gente precisa usar ele como uma ferramenta de estudo, de conhecimento. Sim, de experiência, né? Porém, a gente precisa viver o presente, porque é no presente que a gente planta. Sim. Mas com a visão do futuro, né? Então, não, lindo, cara, frase. Isso que essa é a reflexão, né, em cima disso, que eu vejo que aí,
quando a gente olha para tudo isso, né? Tudo se resume um pouco a isso. Porque Lógico. quando a gente fala em sucessão, quando a gente fala em negócio, quando a gente fala... A gente tem que ter uma visão do futuro, a gente tem que estar no presente, né? Sim, sim. Estar fazendo hoje para acontecer aquele futuro. Sim. E sim usar o passado como até um facilitador. Um facilitador, porque a gente já teve vários erros, vários exemplos, vários ensinamentos do passado que vão ajudar a levar esse futuro aí, sim, aplicando no presente, né? Não, e essa garra, né? Essa vontade do futuro, ela continue realmente, porque se você fica vivendo do passado, né? A gente teve até uma das palestras foi muito disso, né? Sim. De ficar ou preso no passado ou também muito ansioso pelo futuro, né? Onde até na conclusão lá do palestrante foi muito legal, e que você acaba não vivendo o presente, que é onde de fato você faz acontecer, né? Faz acontecer, e tem a questão da própria entrega do amor. Você vai entregar um amor no futuro ou vai ficar lembrando de um amor do passado, sendo que você está deixando de entregar de fato o seu presente, né? Isso faz com que também você realmente tenha essa gana, né? Essa paixão, né? A palavra que o Lucas usou, essa paixão pelo futuro, porque senão você perde interesse, impacto, você não sente impacto, você não perde a referência. Porque aí vem o que é uma pessoa sem um sonho, sem um objetivo, né? Tipo, o que é a vida? É uma vida sem sentido, né? Sim. Então, se a gente não tá ali, eu quero construir uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero isso... Você não vai buscar nada disso. Não. Então, não adianta você ficar reclamando, é muito difícil comprar um carro. O que você está fazendo para poder comprar o carro? Tipo, você está indo buscar um conhecimento para ter um emprego melhor, para ganhar um dinheiro, para poder comprar aquele carro? É como aquela frase também, né? Quem não sabe onde vai, para onde quer ir, qualquer coisa tá bom, né? Alguma coisa assim, né? Porque, cara, você tem que ter um sonho, um objetivo, né? Até mesmo quando seu pai... começou lá, cara, talvez o sonho seja... A gente fala assim que o sonho não é muito... O sonho não é de 50 anos, de 30 anos. Ele não sabia com 26 anos onde a empresa estaria. Mas ele queria ser amanhã melhor. Isso um pouquinho, porque a gente... É legal porque acaba conversando muito sobre isso, né? Sim. Eles mesmos falam que eles não imaginavam que em tão pouco tempo, porque a gente fala assim, é uma empresa razoavelmente jovem pelo tamanho, né? Ia estar nesse tamanho. Só que aí até o ano passado, quando a gente completou os 25 anos, meu pai até no videozinho no final ele fala, né, que 25 anos foi pouco, porque tem muito mais para acontecer ainda, né? Legal. Então, tá ainda com aquela chama ainda, né, cara? Porque aí vem o ponto, né? Tipo, o que é 25 anos para um negócio, né? A gente fala aí de empresas centenárias. Só que o que a gente está fazendo para que as empresas continuem? Porque começar um negócio, que o Brasil, principalmente quando a gente fala em sucessão, né? Sim. A taxa de mortalidade de empresas é algo absurdo, assim. Porque o Brasil, a gente até fala muito, né? O Brasil não é para amador, né? Não é. Porque é desafiador. Sim. Só que aí vem o ponto que a gente precisa, num conjunto, fazer com que consiga perdurar mesmo. Que até existe um livro, né? Que é Feitas para Durar. Sim, legal. Então, ele é até a sequência do livro Empresas Feitas para Vencer e Empresas Feitas para Durar. Legal, e é muito bacana o empresário olhar para esses livros. Eu falo assim, quando era jovem, não gostava de ler. Hoje... Eu falo, por que eu não li aquela época, né? Porque eu intensifiquei agora também, cara, os últimos 2 anos, assim, sabe? Mas o que eu li nos últimos 2 anos, eu não tinha lido minha vida inteira. Eu tô bem nessa fase, né? Por causa que, assim, também não dava tanta importância para isso e comecei a ver o quanto isso tá me fazendo falta hoje. E é barato, né, cara? É muito barato. É um negócio que, assim... 35, 40, sei lá, um livro mais caro que tem, sei lá, 80. E hoje ainda com o digital, né? Você vai lá, não precisa nem comprar o livro, né? Eu gosto do livro de papel mesmo, né? Eu sempre vou lá, compro o livro... Não tem nem lugar em casa para guardar, eu tô lá que tá uma bagunça com o livro.
Cara, ó, e primeiro, cara, assim, eu não posso esquecer de parabenizar, que é uma empresa, são pessoas, são empresários que impactam, cara, sabe assim, é muito legal isso. E pra gente também, né, partir pra nossa pergunta final aí, para que você possa deixar uma mensagem ou deixar um ponto de reflexão aí, o que o empresário, né, o que o Jonatas pode contar pra gente como sucessor também, como pai de família, como marido, o que você pode contar que para você foi muito impactante, para você foi uma mudança, uma virada de chave, ou aquele clique, né, que o Érico Rocha falou pra gente, né? Você tá, sim, tem que ter o... né, tem uma hora que você tá esperando e ele, pá, vem, né, o clique. O que aconteceu aí que você pode deixar aí como um recado pra assim, gente? eu vejo que são muitos, né? Por causa que quando a clique gente... todo dia. Aí vem um ponto que eu vejo que muito mais nós temos que estar preparado para isso. Então, não tem como a gente falar assim, eu vou fazer isso que eu vou ter o sucesso. Se você estiver preparado, sim. Se você não tiver... Então, quando a gente falou ali um pouquinho de ampliar a mente, né? Olhar um pouco mais para mim, quando eu fiz o acelerador, foi algo assim que deu uma virada de chave muito grande. Por causa que eu, assim, com todo aquele desgaste, né, da operação, do dia a dia, a minha visão estava um pouco fechada. Sim. Estava um pouco limitada, né? Eu posso fazer mais ou não posso? Será que é esse o limite? Você começa a ter aquela... Porque... Você não sabe nem o caminho, né? Não sabe nem o caminho. E aí vem, quando a gente fala em até o meditar, né? A gente precisa refletir um pouco mais do nosso dia a dia, das nossas... Sair um pouco do... olhar de fora. Olhar né? de fora mesmo. E aí, ali foi algo que deu uma virada de chave muito grande, né? Porque aí veio quando o que eu decidi fazer a partir daquele dia, né? Foi estar mais dentro do negócio, estar ali à frente mesmo, puxar a frente do negócio, me posicionando, mostrando o que eu queria, tipo, mostrando qual era o meu sonho, qual era o meu objetivo para o negócio, porque eu já tinha aquela paixão por aquilo, Sim. já entendia um tanto quanto do negócio, porém eu estava, falar assim, até meio reprimido talvez, o que a minha visão, o meu desejo do negócio estava em mim, não estava aberto para que as pessoas que estão ao lado ali possam contribuir para aquilo, né? Sim, legal, perfeito. Então, foi esse, acho que é o ponto que para mim foi uma virada de chave grande, porque a partir desse momento aí, assim, muita coisa mudou. Até meu pai mesmo, a nossa relação mudou bastante. Começou a ter mais conflito nós dois. Sim. Porque eu comecei a me posicionar mais. Sim. Mas aí foi o ponto que assim, a gente começou a discutir um pouco mais da minha visão e da dele do negócio, né? Sim. E aí veio o ponto que nem quando a gente fala em sócios, uma das coisas mais importantes é ter complementariedade dos sócios. Sim. Né? E no final, unidade, né, cara? Unidade. Porque a gente tá falando de uma empresa e a empresa é um conjunto de pessoas, né? Sim. Então, quando a gente fala disso, os sócios eles têm que ser complementares, e aí foi uma virada de chave muito grande, porque a gente começou a trazer, cada um trazer para a mesa, e é isso que num conselho, né, quando a gente fala de conselho, que para nós empresários muitas vezes fica aquele negócio de mas o que é o conselho, qual que é? No conselho eu até ouvi esses dias uma frase bem interessante, né? Tem que ter uma cadeira vazia no conselho. Toda vez que tem uma reunião de conselho, tem que ter a cadeira vazia. Aquela cadeira tem que criar a imaginação que lá está sentado a empresa. Olha que legal. E é ela que manda na reunião de conselho. Personalizar o negócio. Faz um bonequinho lá escrito empresa, é o nome da empresa, assim. Porque você não tem que ter interesse próprio. Sim. Quando a gente fala, o sócio não pode ter um interesse próprio. O coletivo tem que prevalecer. O coletivo tem que prevalecer. A empresa tem que prevalecer nesse momento, né? Top. Então eu acho que isso é... Bela lição, cara. E parabéns mesmo. Parabéns pro seu pai, pra sua mãe, para toda a sua família. Obrigado. Que vocês impactam muito. Eu tenho certeza absoluta que vocês podem contribuir ainda muito mais para esse agro do Brasil, né? Que a gente brinca, né? Que o agro é pop, né? O Brasil é agro, né? Então, assim, e parabéns, porque eu acho que a gente é a fonte de alimento referência para o Brasil, e graças
a Deus, temos empresários como vocês aí nesse segmento, Obrigado. cara. Obrigado e mais uma vez agradecer aí a oportunidade, porque poder contribuir um pouquinho, né, contar um pouco a história aí. Cara, é muito rico, eu tenho cara. certeza assim que não sou um especialista, não sou um guru, não tenho MBA, não tenho um mestrado, mas um aqui doutorado, como que a gente tá falando, né? É a vida real, né? É a vida real, do né? empresário. O Érico Então, Rocha, referência de lançamento, falou, cara, vocês são a vida real, né, né? a vida real, empresário de verdade, né? Então Assim, eu espero que tem estoque, que tem... Espero né? que eu possa ter contribuído aí um pouquinho. Demais, aí cara, pela demais. Parabéns, obrigado de novo. Ó, na próxima, próxima você vai vir contar a próxima fase, entendeu? Pode como que saiu do país, como que atingiu todos os demais estados, tá? Pode deixar. E eu tô aqui na torcida sempre, cara. Tá bom? bola. Tamo junto. Valeu, Fábio. Empresários, até a próxima. Grande abraço.